Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre dois pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution. Fala galera, quem fala aqui é o Vini Curcio e vamos com as notícias de hoje. O Brasil é campeão mundial de Valorant, conquistando seu primeiro título internacional. A Loud venceu a Optic por 3-1, levando a taça no Valorant Champions de 2022, sediada em Istambul, na Turquia. A final foi muito apertada, sendo definida na terceira prorrogação. Tivemos o maior vazamento da história dos games. Dezenas de vídeos da gameplay de GTA 6 foram divulgados nas últimas semanas. Eles apresentam as primeiras imagens de prováveis protagonistas da nova história de GTA 6, e um pouco do visual do game, que é um dos mais aguardados atualmente. Os supostos vídeos de GTA 6 são de uma build de desenvolvimento, portanto apresentam diversas interfaces do desenvolvedor, além de não ser uma versão finalizada do jogo. Inclusive, alguns vídeos possuem data de 2021. A Rockstar Games, estúdio que produz a franquia GTA, se pronunciou após o vazamento confirmando que sofreram um ataque hacker e que estavam extremamente desapontados. Pois é, me diz aí o que achou dos vazamentos dessa gigante dos jogos. A maior feira de games está para começar. Está chegando a BGS, a Brasil Game Show, e com ela diversas novidades sobre o mundo dos games, como a Nintendo presente, a Capcom levando o Street Fighter 6 para os visitantes jogarem antes mesmo do lançamento, e a PlayStation com o maior stand da história da BGS. Fiquem ligados que estaremos presentes no evento e traremos muitas novidades. Fala galera, estamos aqui com mais um Pod Vapo e hoje nós temos dois ilustríssimos convidados do TCG, que é Trade Card Game, Arthur Mazzoni e Hugo Fukuda, que são do canal Arthur e Tio. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Arthur, Tio. Sempre um prazer, né, estar aqui trocar ideia com você. Vamos falar um pouquinho de como vocês entraram nesse mundo, né? Quem é o Arthur, quem que é o Tio? Explicar um pouquinho pra quem vai estar vendo a gente, pra conhecer vocês. Primeiro que eu queria já deixar bem claro que gostei do Vapo aqui, né? O Vapo já tem, né? Gostei, achei interessante. Parabéns, é uma bela entrada. Vou adotar também. Você quer começar, tio? Putz, é melhor você, né? A minha história é muito longa. A minha é curta, Não, basicamente, eu comecei no TCG em 2017. Foi exatamente quando lançou o Yu-Gi-Oh! Duel Links. Que o Duel Links é um jogo mobile do Yu-Gi-Oh! E aquilo me fez, ter lembranças da época que eu brinquei lá, quando eu tinha 10 anos, via o negócio na TV Globinho e tal. E aí eu falei, cara, gostei de jogar o mobile, vou tentar comprar algumas cartas. E aí um dia eu fui numa loja, e aí na loja eu acabei encontrando o Rodrigo Torres, que por sinal é nosso parceiro aí. Tava o Hugo também, tava na loja lá, que eles meio que trabalhavam na loja lá. E eu queria montar o famoso deck do Mago Negro.
E aí o pessoal da loja pegou e falou assim, cara, tem um maluco aí que joga de Mago Negro. E eu falei, demorou, quando que ele vem? Ah, vem tal dia. Aí eu colei na loja nesse tal dia. E que por sinal é esse rapaz que está agora entrevistando a gente, que jogava de Mago Negro. Nos convidou pra estar aqui hoje. Então eu comecei lá em 2017 e foi muito louco porque eu nunca imaginei que o Yu-Gi-Oh! Pudesse me dar um ciclo de amizade novo, completamente novo, assim. E posteriormente acabou me dando uma nova profissão também, né? Mas eu não tenho uma experiência tão vasta no Yu-Gi-Oh! Na questão do TCG competitivo. Joguei muitos torneios, mas não sou bom. Isso que aí tem que deixar claro. Não sou o cara que vai topar torneio, não. Eu gosto de produzir conteúdo. E aí, em 2020, eu comecei a produzir conteúdo de Yu-Gi-Oh! Lá com a Epic, né? Que é a loja, nossa parceira aí, que é a loja que a gente representa no YouTube. E aí a gente tá até hoje, né? Hoje a gente tá num trabalho bacana com a Epic, dentro do YouTube, dentro da Twitch. Então hoje a gente produz muito conteúdo de Yu-Gi-Oh! Mas a gente jogar... O tio jogou bem mais, mas eu não sou muito mais afim de jogar não, perdi um pouco. Por isso que eu deixei ele falar primeiro, porque toda essa parte técnica, tá? Ele carrega o piano. Também, ele carrega o piano. Ele carrega o piano pra mim. Às vezes eu me pergunto porque ele é meu sócio, mas enfim, faz parte. Eu penso que ele é o volante e você é o camisa 10. Exato, né? Porque ele que faz todo o trabalho, mas quem leva a frente é aqui, né? Volante é isso de brincadeira, né? Mas tudo bem. Você pensa assim, ele é o Rivaldo, eu sou o Ronaldo, a fama é minha. Não, beleza, o Rivaldo pelo menos é um 11. Pô, volante eu me senti desmerecido. Né? Rivaldo era 10, né? 10 mais do Ronaldinho? Não, na Copa de 2002 não. Não é mesmo? Eu sempre achei que fosse o Ronaldinho, ele 11 e o Ronaldo 10, 9. Faz tempo, né? Faz tempo. 20 já. anos já, né? Pô, tá na hora de, inclusive, renovar, né? Pô, já pode começar falando por que a gente chama de tio, não Hugo Fukuda, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar pelo começo, assim. Cara, você olha pra mim, você vê, eu sou o estereótipo do nerd, né? O japonês gordo, baixinho de óculos. Então... Não faz... Enquanto eu tô tomando água. Meu Deus do céu. Então, assim, o difícil seria se eu não entrasse nesse mundo de card game, de jogos. Então, assim, desde criança eu gostava de carta de Pokémon. Quem nunca pegou aquelas figurinhas de banca do Yu-Gi-Oh! E tal, pra bater na escola. Então, eu estive muito próximo de card game como um todo, né? E o jogo card game que eu peguei mais sério, assim, pra jogar foi o Yu-Gi-Oh! Inclusive foi onde eu conheci vocês, tudo. E assim, eu jogo Yu-Gi-Oh! Há praticamente 15 anos, né? Então assim, eu era molecão, adolescente, encontrava o pessoal pra jogar, comprar carta. E aí, tipo, no começo era um negócio mais pra brincadeira, mas eu fui conhecendo as pessoas que eram competitivas. Isso me fez entrar no mundo competitivo do Yu-Gi-Oh! Especificamente, né? Então, né, que nem o Arthur falou, eu já joguei muitos campeonatos, assim, tipo, campeonatos nacionais, eu já participei como jogador, já participei como juiz, né, campeonatos regionais, alguns campeonatos maiores, né, então eu cheguei a topar até um YCS, que é um circuito de torneios internacionais que eles têm, tá, faz tempo, né, então eu já não jogo mais, sou aposentado e tal, mas eu já consegui, né, então eu sempre fui muito próximo de card games como um todo. Então assim, o Yu-Gi-Oh! Hoje é o meu principal, o que eu gosto mais, digamos, posso até dizer que é a minha paixão, né, porque minha vida girou por muito tempo em volta dele. Mas eu já joguei Pokémon, já cheguei a jogar Magic, já joguei Hearthstone, já joguei Runeterra. Assim, eu gosto muito de card game como já joguei truco, já joguei baralho, cacheta. O tio é o famoso viciado, né? Ele, qualquer coisa que tem card, ele vai jogar. É legal, cara. É legal você pegar um carteado, bater na mesa, assim, ganhar do cara, falar que o cara é ruim, que você é melhor. Não, tem dia que a gente abre live... Aí eu falo, mano, já jogamos bastante Yu-Gi, já jogamos ranqueada esse mês, não sei o que. Ele falou, vou jogar um Hearthstone. Eu falei, caraca, meu, vai jogar outra coisa. Vai jogar, sei lá. Card é legal, cara. Card é legal, eu gosto. Eu tenho essa pegada. Querendo ou não, é uma forma de desafiar seu intelecto. Né? Exato, Você exato. compra outra, é mais ou menos como um xadrez, né? É um xadrez com regras diferenciadas que sofrem atualizações, né? Não é igual o xadrez que tá no 1.0 desse lançamento. 1.0 e assim vai. Né? Os card games vão evoluir. O legal é que, acho que uma das coisas legais dos card games como um todo é que ele tem essa evolução. Né? Tipo, o cara que fica 1 ano, 2 anos sem jogar e volta, ele tem sempre um choque. Porque o jogo mudou, o que ele tinha de referência, né? Muda, né? Então, tem uma carta nova, uma mecânica nova, uma interação nova. E eu acho que é isso que é o gostoso do card game, porque ele vai se renovando, ele é obrigado a se renovar sempre pra manter a galera engajada. Exato, é quase como se fosse um organismo vivo mesmo, né? Mas ele vai crescendo. O Yu-Gi, o card game em geral, ele é muito nichado. Mas ao mesmo tempo, mesmo ele sendo muito nichado, ele te dá um feedback, ele te dá um engajamento absurdo, assim, muito grande. Tanto que assim, hoje você começar no YouTube fazendo algum tipo de vídeo sobre Yu-Gi-Oh!, você consegue crescer de forma rápida.
de forma até que tranquilamente você consegue crescer. Mas aí você estagna, porque você chega no teto do nicho. Que foi exatamente mais ou menos o que aconteceu com a gente, né? A gente produziu conteúdo, a gente começou a fazer live junto, aí a gente chegou num patamar de fazer live para mais de 1.000 pessoas, e aí acabou. É isso, mano. Chegamos no teto. Foi aí que a gente começou a jogar outras coisas, né? A gente começou a jogar coisas bem mainstream, né? A gente foi jogar Resident Evil, a gente foi jogar Pokémon. Agora em julho a gente tá jogando Pokémon. Em setembro a gente vai jogar The Last of Us. O nosso foco é com certeza o Yugi, mas hoje a gente tá tentando abrir um pouco mais, porque o card game é muito nichado, cara. É muito nichado. E é difícil de você se manter por muito tempo num grupo tão nichado quanto um card game tá ligado? Entendi. Como você estava falando, você começou, você tocou alguns campeonatos, você foi juiz de toda essa experiência, né? Uhum. Da sua visão como do 360 do jogo que você foi mais ativo, assim, que foi o Yu-Gi-Oh! O que você acha que foi proveitoso? O que você tirou de que fala, puta, foi legal isso daqui, ou não, tenho que mudar isso daqui pra gente poder fazer disso um jogo melhor? Cara, assim, essa é uma pergunta bem complexa, né? É bem complexa, é bem difícil. A gente vive um momento do Yu-Gi-Oh! Hoje muito complicado. Muito complicado. Porque assim, né? Todo card game ele tem esses altos e baixos, porque você depende. Porque não depende muito do jogador, depende da empresa que está fazendo o jogo, da estratégia que ela tem ali para lançar uma coleção, para lançar cartas, né? Então o jogador não tem muito poder em cima desse controle. Mas assim, no que a comunidade consegue trabalhar, ela costuma trabalhar bem. Então assim, tipo, a comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente hoje em dia, né, essa é a comunidade que eu acompanho mais no detalhe, foi uma comunidade que ela veio aprendendo. Então, tipo, ela começou com uma comunidade muito desunida, que tinha várias rixinhas regionais e assim, putz, tinha... Não que não tenha ainda, não, né? Cara, mas é que antigamente era muito mais claro, assim, tipo, de ter uma rixinha de, o cara é do Rio, não gosto dele, o cara é de São Paulo, não gosto dele. Tinha muito disso, né? E hoje a galera já mudou esse pensamento. Tipo, isso assim, é coisa de 10 anos atrás. E isso é legal, porque essa comunidade ter evoluído com o tempo, de ter tirado essas rixinhas, parar de olhar para o umbigo, né, e olhar para o todo, foi legal porque a gente conseguiu algumas vitórias em cima disso, né? Então assim, a vitória mais recente que a gente teve, a Konami, né, anunciou um evento, um ICS, né, uma edição dos torneios no Rio de Janeiro, no fim de semana do Rock in Rio. E assim, preços absurdos. R$10.000 pra ficar um final de semana. Porque era o fim de semana, que o pior fim de estar no semana Rio possível pra você fazer qualquer coisa que não fosse o Rock in Rio. E aí, a comunidade, todo mundo se juntou. Então, assim, produtores de conteúdo, e não só BR. jogadores, mesmo o pessoal de fora do Brasil, porque um contexto, né? Antes da pandemia, a gente ia ter um campeonato aqui no Rio e não aconteceu por conta da pandemia. E veio muita gente de fora para esse torneio, então muita gente queria voltar para o Brasil para rever pessoas, para conhecer o Rio de Janeiro. Então, mesmo toda a comunidade, inclusive de fora, internacional, se movimentou para que tivesse essa mudança de calendário, porque ficou muito claro ali que não foi uma decisão muito feliz. Porque, putz, eles pegaram um fim de semana de Rock in Rio, eles pegaram um fim de semana que tinha um outro evento do próprio Yu-Gi-Oh! Em outro país, então a galera não ia ter que escolher entre um e outro. E todo mundo se juntou para tentar mudar essa data. Porque, putz, é ruim, a data é ruim, é caro. E essa movimentação da comunidade chegou para a organização, né? Chegou para a empresa responsável aqui no Brasil, chegou para o pessoal de fora. E eles conseguiram fazer uma negociação, né, com o lugar para mudar essa data. Tanto que essa data estava para o Rock in Rio e ela agora vai acontecer no final de agosto, né, no último fim de semana de agosto. Foi muito legal por causa disso, porque a comunidade teve essa evolução. Então isso foi uma coisa que eu vi que foi muito legal nesses anos todos, que realmente o pessoal começou a se unir, o pessoal começou naquilo que eles podem fazer, né, para melhorar o jogo, eles estão trabalhando para isso. Né, isso assim, tanto na parte de juízes, quanto na parte de jogadores, você vê esse comprometimento com o pessoal, porque é uma coisa que a gente sempre falou, né, o cara que, principalmente no caso do Yu-Gi-Oh!, que é um negócio que eu não entendo, eu já vi vários jogadores assim, de outros card games e tal, mas o que acontece no Yu-Gi-Oh! É um negócio muito estranho, que o cara que joga, ele é muito apaixonado. Muito. Então o cara engaja e tal. Você vê pessoas que gostam de outros card games, mas o engajamento não é tão grande quanto esses caras. Então é legal porque o pessoal vai aprender que, se a gente se unir, a gente consegue mudar alguma coisa. Né? Então eu acho muito legal isso. Isso foi o que eu melhor vi, o que mais funcionou. Entre tudo, assim, que eu já vi. Eu posso dizer que eu vivi desde do começo do jogo, onde o Brasil não era nada para a empresa que fazia o jogo, e hoje a gente é um dos principais mercados da América Latina para eles. Então consegui viver, assim, literalmente eu sou da época que aquilo é tudo mato.
né? Então eu vi e eu consigo dizer isso, cara. E essa foi a melhor coisa que aconteceu. Mesmo não sendo uma comunidade perfeita, ainda existem rixinhas, porque o Yu-Gi-Oh! Tem vários modos de jogo, uma galera não gosta da outra e tal. Melhorou bastante do que era antes, né? Porque antes você tinha briga dentro da comunidade nichada. Agora, pelo menos, quando tem alguma coisa de bem assim maior, o pessoal se une para conseguir alguma coisa boa para todo mundo. E vocês acham que todo esse amor, toda essa paixão que envolve, né? Especificamente o Yu-Gi-Oh! Agora falando, seja outro TCG, que seja Pokémon, seja Magic, tem muito a ver com a época que a gente era criança, a gente ia lá na banquinha, como você falou, tio, Cara, eu acho comprar que cartinha, ou tem alguma coisa a ver com as ações da empresa hoje, divulgando mais, Assim, explicando, proporcionando um cenário competitivo mais forte, né? assim, é bem difícil de você chegar e pontuar, falar, não, é isso, sabe? Eu acho que são múltiplos fatores. Eu acho que tem dois que são muito fortes, na minha opinião, principalmente aqui no Brasil. Primeiro é o nostálgico, da gente ter assistido, né? E o Yu-Gi-Oh!, diferentemente do Magic, ele tem um anime por trás, né? Por isso o deck do Mago Negro, né? Por isso o deck do Mago Negro. Você tem o Yugi, né? E aí, com o passar dos anos, foram surgindo gerações que foram acompanhando outros personagens, né? A gente acompanhou o Yugi, o Kaiba, aí depois tem o Jaden, depois tem o maluco lá da moto, que eu não sei o nome também. Eu sei, e vai indo, né? Então você vai pegando gerações de crianças que vão acompanhando e vão assistindo, e aí dá vontade de jogar. O Pokémon nada mais é do que isso, né? O TCG, a criança assiste o anime, ela tem vontade de jogar o TCG. Só que o Yugi, ele tem, além desse fator nostálgico, ele tem uma coisa que pra mim é incrível, que é o fato de não ter mana no jogo. Não ter, se você O que é mana, Arthur? Mana é o que te limitaria, é o seu recurso. Então, por exemplo, a maior parte dos card games, você precisa de uma energia, você precisa de um terreno, você precisa de alguma coisa para que aquilo gere um monstro, uma armadilha, uma magia, o que é que seja. É um fator limitante para que você não saia jogando cartas assim, igual um louco. Blá, 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 blá. É aquilo que te limita pra você pensar a sua estratégia. Exato. E o Yu-Gi-Oh! É exatamente o contrário. Mas O único Yu-Gi-Oh! fator Não tem isso. limitante é quantas cartas você tem. Aí você só sai ativando, né? E é muito louco do Yu-Gi-Oh! Isso daí, porque assim tem pessoas que amam o Yu-Gi-Oh! Por causa dessa diferença. O Yu-Gi-Oh! É o jogo que mais dá essa liberdade pro jogador, né? De você sair ativando tudo e fazer combos mirabolantes, que você, com uma carta, você faz virar 3 e vai e tal. Só que, ao mesmo tempo que isso é a coisa que mais atrai jogadores, ela também é o que mais afasta. Porque como ele é o único card game que te dá essa liberdade completa, né, não tem nada que te limite, não tem nada nas regras que fala assim, putz, você não pode. Geralmente a regra fala que você pode e a carta que vai falar que não. Então o Yu-Gi-Oh! É anarquia, isso? A Sim, Yu-Gi-Oh! É anarquia. mas nesse contexto ainda maluquice. tem um agravante, né? Que o Yugi é um dos poucos card games que você não tem uma banlist. Você tem Não a tem uma banlist, rotação. mas você não tem uma rotação e você não tem outros formatos. Por exemplo, você vai no Magic, você tem o Modern, você tem o T2, você tem vários formatos que aí você, aqui eu posso usar essas cartas, aqui eu posso usar as outras cartas. O Yugi, você tem a banlist lá, ou seja, as cartas que são limitadas e são banidas. De resto, a carta de 1952, que foi lançada, não foi lançada em 52, tá? Tô só brincando. lá em 1990 e pouco, você pode usar se ela não tiver banida. E aí uma carta que saiu em 2022 pode transformar aquela carta de 2001 numa carta super forte. E isso é muito legal também, né? E aí transforma o Yu-Gi-Oh! Numa anarquia pior ainda, né? Numa coisa mais sem teto, né? Por isso que eu até comentei quando a gente, agora no começo, que o Yu-Gi-Oh! Tá vivendo um momento complicado, porque eu até comentei em live esses dias, que eu acho que a gente vai ter um reset do jogo ano que vem. Porque a gente tá num teto de jogadas, de coisas tão absurdas, que hoje, só pra vocês enterem a ideia, né? A ideia é quando você joga um card game, eu tenho o meu turno, o cara tem o turno dele, E a gente disputa. Hoje, o jogo acaba no meu turno, mas não é porque eu dei dano no cara. É porque eu acabei com os recursos do deck do cara. O cara não joga. Impede o amiguinho de jogar, né? Não é nem só impedir. É muito louco que agora, nesse formato que vai começar em agosto, existe alguns decks que você coloca as cartas no campo, o cara joga, eu jogo, ele joga, eu jogo, tudo no turno 0. E aí você não passa o turno, porque você acabou os recursos, o cara acabou os recursos, e você fala, é isso, como é que você tá aí? Quem tem mais, tá ligado? O Yu-Gi-Oh! É muito louco por causa disso, né? Porque assim, todos os outros card games, como eles costumam ter essa rotação, né? Então, pra quem não entende, a rotação cada ano existe um conjunto de coleções de cartas que você pode usar naquela época, né? Então, geralmente, essa rotação é assim, as coleções dos últimos 2 anos, né? A maioria dos jogos tem isso.
Então o que acontece? Pô, se você tem um card problemático, uma carta que é muito forte, uma carta que tem uma interação muito acima da média, ou uma estratégia assim mais forte que as outras, você sabe que ela tem uma data de validade. Pô, lançou isso aqui agora em dezembro, pô, então ela tá em 2022. Cara, começo de 2024 vai rodar. Eu tenho que aguentar isso aqui 1 ano, 2 anos. Tranquilo. Como o Yu-Gi-Oh! Não tem isso, né? Por isso que assim, é engraçado que a gente fala muito de TCG, mas o Yu-Gi-Oh! É muito diferente por várias coisinhas que ele não segue esses padrões, né? Então, como o Yu-Gi-Oh! Não tem isso, cara, você pega, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Ele tem uma lista que a empresa, que a Konami, decide, cara, isso aqui é uma carta justa, isso aqui não é. Então isso aqui você vai poder usar 2 cópias, 3 cópias, 1 cópia ou nenhuma cópia. É totalmente arbitrário, né? É a empresa que decide. Então você nunca sabe quando aquele problema vai ser resolvido. Você pode ser que aquele problema, que nem esse formato que todo mundo joga sem nem começar o jogo, pode ser que dure 3 meses, pode ser que dure 1 ano. Não dá pra saber. Não sei. E isso acaba gerando ansiedades na comunidade. Porque, putz, pô, vai vir de novo e não sei o que, e tem uma interação ali com um card antigo que se não existisse, vai gerando essas discussões. Mas aí tem uma agravante, porque assim, que é um negócio que eu bato muito na tecla, que a nossa comunidade, ela é muito esperançosa, ela cria muitas expectativas. Ela é muito apaixonada, mas ela cria muitas expectativas. Ela é romântica, né? É romântica. O jogador de Yu-Gi-Oh! É o último romântico. É o último romântico do card game. E aí é muito problemático isso, porque a gente tenta, como criador de conteúdo, falar, cara, não crie expectativa que isso vá acontecer. Não, tal cara tem que ser banido, não sei o que. Eu concordo, mas eu não sei se vai ser. De que todo mundo concorda, é se a empresa quer. Porque administra o jogo, né? A gente tem um problema gigantesco que a gente joga um jogo japonês. Então, muitas das atitudes, por mais que exista, obviamente, a equipe que cuida da parte ocidental do jogo, mas a equipe que realmente manda no jogo é a equipe japonesa, é a equipe, né, do oriental. E aí, cara, se eles falarem que vai ser criado tal carta, e vai ser criado, ponto. Não tem o que fazer. E eles são, e assim, o oriental, ele tem uma cultura completamente diferente do ocidental. A gente brinca. Assim, só para vocês entenderem, no Yu-Gi-Oh! Existem 2 grandes formatos, né? O OCG e o TCG. O OCG são o que é jogado na Ásia, né? Então, no Japão, Coreia e China, né? Basicamente. E o TCG é toda a parte ocidental. Então, Europa, América e afins, né? E aí, tudo que é lançado no OCG, existe um gap de 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, para ser lançado no TCG. Então, por exemplo, por que a gente sabe que o próximo formato, agora em agosto, vai ser caótico? Porque há 3 meses já foi caótico no Japão. E continua sendo caótico. Só que no Japão, eles têm uma banlist. No TCG, eles têm outra banlist. As duas não tem conexão. Não tem conexão. Obviamente que sim, tem coisas parecidas. É engraçado, porque mesmo sendo o mesmo jogo, não é o mesmo jogo. Exato. É como se fosse assim, é como se o Yu-Gi-Oh! Fosse um baralho e a gente aqui no Ocidente, a gente jogasse pôquer e no Japão os caras jogassem buraco, tá ligado? Porque, pô, é um 5 de ouro, mas o 5 de ouro tem um valor aqui e lá tem outro. Uhum. É a mesma coisa no Yu-Gi-Oh! É muito doido isso. E obviamente, isso daí põe um nível de complexidade no jogo que você não vê nos outros card games. Porque, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Existe um cenário competitivo a nível mundial. Existe um campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Só que esse campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Ele precisa ter regras específicas pro jogo por causa disso. Porque você vai juntar o cara que joga o CG e o cara que joga o TCG. Então ele vira um terceiro jogo. Ele vira um terceiro jogo. E é muito louco. Ele tem uma banlist própria. Esses outros jogos, por mais que você tenha... Por exemplo, Pokémon tem um gap de lançamento entre o Ocidente e o Oriente também. Né? Então o cara que joga Pokémon, ele consegue ter uma previsão do que vai lançar, o que pode ser bom, o que não é. Né? No Magic não tem, mas no Pokémon tem isso. Só que quando o cara vai jogar um Mundial, ele não tem essa diferença. O cara vai ter a carta lá, as mesmas regras que ele tem pra ele aqui, vai ter lá no Japão. O que pode acontecer é que, putz, talvez o Japão tenha uma coleção a mais que não vai valer pro Mundial por causa de data, né? Mas é organizado isso daí. Mas a rotação é a mesma, então é muito mais fácil de você jogar. E é muito louco, porque é por isso que muitas vezes quando a gente fala de Yu-Gi-Oh! A maior parte das pessoas gostam de discutir do que propriamente só jogar, porque você tem essa parte de discussão, de pô, o cara que ganhou o Mundial, será que de fato ele é o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! Do mundo? Porque ele jogou no terceiro jogo. A gente sabe que não. Porque ele foi muito bom. A gente sabe que não é um termo muito forte. Não, mas assim, não dá pra você afirmar com uma certeza, porque o cara tá jogando um formato à parte. Não, a gente sabe que, por ele estar jogando um formato à parte, ele foi o melhor daquele formato. Mas eu não posso falar que ele é o melhor do mundo. Arthur e Tio, o que vocês pensam então pro futuro, né? Pros próximos projetos aí?
TCG, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, o que vocês pretendem fazer daqui pra frente? Visando o trabalho que você já vem feito aí. Cara, a gente tá passando por uma reformulação, né? A gente começou com o canal da Epic, e aí a gente produzia vídeo, a gente começou a fazer live, aí começou a bagunçar muita coisa. Pra quem trabalha com o YouTube sabe que muitas vezes o que é feito num vídeo, a retenção num vídeo, o engajamento que é criado num vídeo, ele não é o mesmo de uma live, só que por mais que às vezes eles tenham a mesma quantidade de visualização, são tipos de visualizações diferentes, e isso vai, de alguma forma, dificultando para que o YouTube recomende o seu vídeo, que é o famoso algoritmo. E eu gosto muito de estudar essa parte, né? Então agora em agosto a gente está iniciando um novo projeto, que é o nosso canal no YouTube, Arthur e Tio. A gente começou em janeiro, mas ficou meio largado, porque a gente não estava com tempo mesmo. Então e aí a gente vai criar a gente vai ter uma cisão, né? Os vídeos serão postados na Epic e as lives serão no Arthur e Tio, para que a gente não tenha mais esse conflito com o algoritmo. A gente tem a Twitch Arthur e Tio, então agora as lives vão ser nitidamente Arthur e Tio no Twitch, Arthur e Tio no YouTube, e a Epic vai trabalhar com os conteúdos mais bem feitos, né? Então a gente grava, aí depois vai a edição, a gente tem um editor, a gente também tem ilustrador, então aí fica um pouco mais produzido, né? Então a ideia é que até o final do ano a gente volte toda a nossa energia para esse novo projeto, que não é novo, mas é tentar entender um pouco melhor como é que tá rolando o algoritmo do YouTube. Cara, ele é o racional, eu sou o coração aqui, eu só ponho a cara bonita ali no vídeo e vê o que acontece. E faço ali o apoio, mas é muito isso mesmo que o Arthur falou, tipo, a gente tá pegando esse momento assim realmente para parar e pensar, para definir as estratégias, para definir os objetivos como a gente quer chegar. Né? Porque a gente tem um objetivo muito bem traçado, a gente quer crescer, a gente quer trabalhar com produção de conteúdo, a gente quer trabalhar com jogos em geral, só que a gente ainda não conseguiu parar para estruturar, e muitas vezes a gente precisa às vezes dar um passo para trás para dar dois para frente depois. Então a gente tá muito nesse momento de pensar, reestruturar. Esse ano mesmo, né? Esse ano a gente teve o auge, né, no lançamento do Master Duel, a gente teve mais de 1000 pessoas simultâneas na live, foi um mês incrível, batemos recorde de visualização no canal, enfim. E logo no mês seguinte caiu em 50% todas as visualizações, porque o jogo não foi exatamente o que a galera queria. E aí isso impactou a gente. Então eu falei, já que a gente já tá em baixa, né, já deu uma baixada, vamos testar coisas? Então a gente começou a jogar mais coisas. Então a gente jogou Resident Evil Village pra sentir qual que era da galera. A gente tá jogando Pokémon. A gente começou a jogar outras coisas pra sentir qual que era o nicho que tava com a gente. Porque já fazia um ano de live, mas eu queria entender quem que eram aquelas pessoas. Quem que tava realmente só pelo Yu-Gi-Oh! Ou quem tava realmente para assistir os streamers, os youtubers Arthur e Tio. Hoje a gente já tem esse balanço, hoje a gente já sabe quem são essas pessoas, né? A gente tem lá nossos subs, nossos membros, então a gente sabe quem paga, quem abraça qualquer tipo de projeto que a gente faz. E aí, em agosto, a gente vai voltar com algumas produções de conteúdo que a gente tinha parado, né? No começo do ano foi o que eu falei, né? Eu saturei, eu parei de fazer conteúdo de Duel Links. O Tio vira e mexe joga, mas a gente não faz mais conteúdo. A gente faz uma live ou outra, mas conteúdo não é mais feito. Em agosto vai voltar. Por quê? Porque eu acho que é importante para esse projeto a gente voltar a ter esse público que via só o Duel Links, que entrava no nosso canal apenas para ver o Duel Links. Como vai ter também produção de conteúdo de Master Duel, o cara que vai jogar o Master Duel e vai ver a produção de conteúdo. Porque ele vai abrir a live, a gente vai ter jogado 1 hora de Duel Links, vai ter jogado 1 hora de Master Duel, aí agora a gente vai estar assistindo alguma coisa no YouTube para reagir junto com a galera, e aí depois a gente vai jogar uma... Então assim, a live ela é muito dinâmica, mas o conteúdo, né, ou os vídeos pro YouTube agora vão ter um foco muito maior. Perfeito. Esse então foi mais um Pod Vapo. Obrigado pela presença de vocês. Querido, sempre um prazer. E é isso. Vapo neles. Eu gostei do Vapo. Já faz o Vapo pra câmera de TV, né? Vapo neles. Quer ver o conteúdo completo? Segue a gente no YouTube e para não ficar por fora de nada, siga a gente também nas outras redes sociais. Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre 2 pontos.
Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution.